Você já pensou que a ressurreição não é apenas um acontecimento futuro, mas uma pessoa viva? Quando falamos em ressurreição, normalmente as pessoas pensam apenas em um acontecimento futuro. Mas, na verdade, não é só isso. É mais do que isso. Quando falamos de ressurreição, precisamos pensar numa pessoa. Uma pessoa que está viva. A nossa base bíblica para essa afirmação encontra-se no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas palavras não foram ditas num sermão teológico, doutrinário, mas num momento de dor. Jesus falou essas palavras a Marta, uma mulher crente, uma mulher de fé, mas uma mulher abalada pela perda do irmão, Lázaro. Lázaro havia morrido. E é nesse contexto que Jesus revela algo poderoso. A ressurreição não é só uma promessa distante. Marta até pensava desta forma. A esperança dela estava organizada com foco no futuro. Mas ela é apresentada a algo novo e poderoso. Jesus disse que a ressurreição estava presente. Eu sou a ressurreição encarnada em Cristo. E aqui nós tiramos algumas lições para fortalecer a nossa fé e a nossa esperança na pessoa de Jesus Cristo. Exatamente a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que a ressurreição é uma pessoa, não apenas um evento. É Jesus quem faz a ressurreição acontecer. Ele afirmou: Eu sou a ressurreição. Cremos que toda a obra da salvação está centrada em Cristo. A justificação, a santificação e a glorificação final. Inclusive, a ressurreição dos mortos. Tudo está em Cristo Jesus. Nós não colocamos a nossa esperança em uma ideia, mas em uma pessoa viva, presente e poderosa. A ideia é real, é verdadeira, porque aquele que sustenta esta ideia, esta doutrina bíblica, fundamental para a fé cristã, essencial para a nossa esperança, é uma pessoa que está viva e está presente. E tem todo o poder e autoridade, inclusive sobre a morte. Então nós não colocamos a nossa esperança numa ideia, num conceito, numa doutrina apenas, mas numa pessoa que dá base e fundamento para tudo isso. Imagine alguém esperando um trem na estação com o bilhete na mão, mas sem saber exatamente se o trem virá. Agora, imagine outra pessoa de mãos dadas, né, com o próprio condutor do trem, com o próprio maquinista. Em qual dessas situações você se sentiria
mais seguro? Em pé na estação com o bilhete na mão? Mas será que o trem vem mesmo? Ou de mãos dadas com o condutor do trem? A fé cristã não é fé em um destino, mas é fé em uma pessoa que nos conduz em segurança até o destino ao qual esperamos alcançar, chegar. O destino também é real, assim como a ideia, como a doutrina. O destino também é real. E muitas vezes as pessoas, ao anunciar o evangelho, colocam muita ênfase no destino, esquecendo da pessoa que nos torna bem-sucedidos nessa caminhada, nessa trajetória, nessa viagem até o destino final. Então, a fé cristã está, sim, fundamentada numa pessoa que nos conduz em segurança até o destino final. Então, esta é a primeira lição que o texto nos passa. A ressurreição é uma pessoa, a ressurreição tem nome. A segunda lição que nós podemos aprender com esta afirmação de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Porque depois de afirmar que ele é a ressurreição e a vida, ele continua, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte, presta atenção nisso, a morte não tem a última palavra sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E a lição que nós aprendemos aqui é: a ressurreição começa agora para quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em 1 Coríntios 15, e nós temos aqui no canal 6 mensagens, 6 vídeos sobre a ressurreição, baseados em 1 Coríntios capítulo 15, e nesse capítulo, o capítulo da ressurreição, todo ele fala da ressurreição. Nós aprendemos que o nosso corpo será transformado. Mas aqui, em João capítulo 11, versículo 25, nós vemos com clareza que a vida eterna começa aqui e agora, no momento em que nós cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador. É como alguém que acende uma luz e sai da escuridão. A vida eterna já brilha em quem está em Cristo e por meio de quem está em Cristo, alcançando outras pessoas. Você tem medo da morte? Ou está enfrentando a dor do luto? Você sente o peso da finitude da vida, do envelhecimento? Você sente o peso da fragilidade da vida? Então você precisa saber e crer que em Cristo você já passou da morte para a vida. Ouça o que o próprio Senhor Jesus disse, afirmou, e João registrou em seu Evangelho, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A vida verdadeira não será só depois desta. A vida verdadeira já começou no coração do crente, daquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, a segunda lição que aprendemos nesse texto é que a ressurreição começa aqui e agora
para quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Mas uma terceira e última lição que nós aprendemos nesse capítulo 11, agora saindo um pouquinho do versículo 25 e indo para o versículo 35, né? Porque no contexto, o que nós vemos? Jesus chora e chora por causa dos nossos mortos, mas também Jesus os chama para fora, Jesus os chama para a vida. Logo depois de dizer a Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus chorou. O nosso Salvador não é indiferente à nossa dor, mas ele também não fica só no lamento. Veja o que ele fez. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ele chora naquele quadro de dor, de sofrimento, de perda de um ente querido. Ele lamenta aquela situação, mas ele foi até o túmulo de quem já estava morto há dias, sepultado e, segundo a própria irmã, já cheirando mal. E o que ele fez? Mandou tirar a pedra da boca do túmulo e chamou Lázaro para fora. E Lázaro voltou à vida. Aquele que disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso é um retrato da nossa esperança. Jesus sofre conosco, mas também nos levanta, nos tira do sofrimento e nos tira até mesmo das garras da morte. Você não está sozinho no sofrimento, você não está sozinho na dor, você não está sozinho no luto, você não está sozinho com as suas dúvidas, com as suas incertezas, com o seu medo. Cristo sente com você e passa com você cada um desses momentos. E saiba que Ele também age por você. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Se você está em Cristo, em sua vida, a morte não tem a palavra final. Mas você tem uma responsabilidade. E qual é? Se tem alguém em sua família, entre seus amigos, que ainda não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ore por eles. Mas vá além, dê um passo a mais e fale de Jesus a eles. Fale de Jesus como Senhor, como Salvador, como o único caminho para Deus, como aquele que deu a sua vida por amor às suas ovelhas, e convide os seus familiares e os seus amigos a se tornarem como você, ovelhas do Senhor Jesus Cristo, para que tenham também essa fé viva, essa esperança que não se confunde, de que a ressurreição é uma pessoa, tem um nome, esse nome é Jesus, que a ressurreição começa aqui e agora, no coração daqueles que já creem em Cristo, que Jesus chora junto conosco em meio às nossas dores e perdas, mas Ele também age para abençoar as nossas vidas e resolver os nossos problemas, e o pior deles é a vitória sobre o pecado e sobre a morte. Caminhando para a nossa conclusão, tudo que o apóstolo Paulo escreveu
em 1 Coríntios 15, eu quero te lembrar que aqui, em nosso canal, tem uma playlist sobre a ressurreição e tem lá 6 vídeos, 6 mensagens sobre a ressurreição, baseada em 1 Coríntios 15. E eu estou gravando esse vídeo para concluir essa série de mensagens sobre a ressurreição, mas agora baseando nas palavras do Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 11, versículo 25. Então, tudo que Paulo escreveu em 1 Coríntios 15 está devidamente firmado e fundamentado nessas palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 15, 25 une toda a doutrina da ressurreição à pessoa de Jesus Cristo, o autor da vida. A ressurreição não é uma teoria bonitinha, ela é uma realidade viva, presente, pessoal. Você e eu, nós podemos experimentar isso aqui e agora, com a certeza de que quando fecharmos os nossos olhos aqui, os abriremos na glória com o nosso Senhor e viveremos com Ele por toda a eternidade. Um dia, nosso corpo será glorificado, mas hoje mesmo, nossa alma já está viva com Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Essa é a esperança da fé reformada. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, como registra o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Se esta mensagem falou com você, tocou o seu coração, então deixa aí o seu like, curta este vídeo e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Deixe aqui também um comentário e diga o que mais te marcou nesta mensagem. E lembre-se, a ressurreição tem um nome. E qual é o nome? Jesus. E neste exato momento, Ele te chama para a vida. Diga sim a Jesus Cristo. Se inscreva em nosso canal e seja nosso parceiro compartilhando a palavra de Deus. Um forte e carinhoso abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E que Ele mesmo abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.